fui mãe eu acho engraçado, Barro, que eu não tive essa revolta ainda jovem, ainda adolescente. Foi na fase adulta. Ah, sim, Foi na já fase foi mais pra adulta. frente. Foi mais pra frente. Então eu acho que Entendi. isso pesou muito mais. A Elô, eu tive a Elô. Quando eu tive a Elô, eu tinha 19 anos, né? Na época que eu tive a Elô. Então eu tive a Elô e eu não fui mãe da Elô. Então eu acho que dentro de todo o meu testemunho, uma das coisas que mais me doeu. Que querendo ou não, também era cedo, né? Era cedo, Uma mas eu acho mãe que. cedo, né? Eu fui mãe cedo, mas eu fui uma mãe que casei, eu fiz como mando figurino. Né? Então eu Ah, noivei, casei, entendi. foi tudo bonitinho, aquela regrinha, né? Aquela E aí eu regra. engravidei depois de estar casada. Ah, Então foi toda essa, então foi entendi. tudo muito cedo, né? E aí eu tive a Elo e nesse dia, e na verdade a minha revolta maior ela veio enquanto eu ainda estava grávida da Elo. Né? Então aí eu decidi largar tudo pela situação que eu estava vivendo. Tentei outras vezes porque eu sempre tive o princípio da família. Eu sempre lutei piamente pela família. Então eu ainda abri mão de dores, abri mão de frustrações, abri mão de traições para poder ter a minha filha dentro de uma família. Caramba. E Que é o não que acontece com muitas mulheres, muitas né? mulheres. Uhum. Meu, muitas acontece isso, de olha, eu não posso deixar esse homem por causa disso, ou às vezes até situação pior, de agressão, sim. de uma série de coisas. Mas é como a gente falou da regra, A ó, você não regra. pode de jeito nenhum Uhum. deixar de estar com esse homem, olha, você não pode, você tem que lutar pelo seu casamento. Sim. Mas chega uma hora que a mulher fica esgotada, ela faz tudo que ela pode, mas é Sim. meu, e aí, eu faço o que agora? Sim. Ou eu me mato, ou eu sei lá o que eu Sim. faço, mas eu não sou obrigada a ficar com alguém que não tem mais condições, né? Sim. E fora que, dentro e ainda mesmo assim eu tive uma resistência, porque o que ele fez, ele me traiu, houve traição. Então, pela lei da Bíblia, eu tinha Sim, total sim. liberdade de sair. Só que eu Ou pensava até muito... mesmo que não fosse isso, fosse uma Sim, outra coisa mais grave. Não digo sim. até pela agressão, mas pelo menos verbal. Sim. Todo dia o cara ficar xingando, humilhando, Sim, brigando com a mulher. sim. Também tem os motivos Tem, para que claro. você não precise ficar mais com Sim, essa pessoa, sim. né? Mas eu Até digo psicológicos sim, também. mas eu digo no antro da palavra, porque era uma coisa que eu me cobrava muito, em querer viver aquilo que a palavra dizia. Então quando ele disse, né, quando eu vi que eu estava livre, né, por conta da traição, assim, então, gente, Até que eu fui mandar o o pernilongo. cenário está sendo desfeito. porque os Não, mas pernilongos- pode ir falando aí. Pode falar. Vou falando. E, a... e aí eu decidi tentar, eu decidi permanecer, eu decidi estar, porque viria uma criança, essa criança não tinha culpa das más escolhas, né, que ele fez, porque eu nunca tive ele como uma má escolha. Eu acho que quando a gente se relaciona com alguma pessoa, não é uma má escolha, né, é aquilo que você quis naquele momento e tá tudo bem. Então eu não via ele como uma má escolha. Eu via ele como pai da minha filha. Sentimento é uma coisa muito difícil da gente controlar, né? É muito difícil. E aí a gente separou e aí nessa coisa de separação eu fiquei muito revoltada, porque eu me dediquei muito tempo, eu abri mão de muitas coisas. Então eu tive a Elô e minha mãe criou, eu continuei ali, sempre trabalhei para dar tudo para ela, mas eu fui pro mundo. E aí foi onde os meus olhos foram abertos, né? Porque eu nunca tinha vivido, de fato, com tanta intensidade aquilo que o mundo tinha para oferecer. E posso falar de verdade, hipócrita é se você dizer que aquilo que o mundo tem para oferecer não é bom. É uma hipocrisia. Porque é bom. Por mais que seja momentâneo, por mais que o final é morte, por mais que vai causar destruição, é bom. Então eu me perdi aí. Né? Então eu comecei a me envolver, e eu cheguei numa fase da vida que até me prostituir eu cheguei a fazer. E não por precisão. Isso que foi o pior, né? Porque eu sempre trabalhei, então eu não precisava disso.